Dos caras que faltam para chegar no Fluminense, ó, o Guga já assinou, é do Fluminense. Falta o Keno, né? O Keno, semana que vem, tá tudo certo. Tá chegando no Fluminense para assinar. Falta o Vitor Mendes, que é o zagueiro, que também é do Atlético. E falta o Lima, do Ceará. Desses aí, vamos lá, desses 4, Vitor Mendes, Lima, Keno e Guga, no meu time titular, somente o Guga tem uma vaga, posso arrumar uma vaga para ele na lateral, e o Keno no ataque, pela necessidade do elenco. O Lima e o Vitor Mendes são reservas, né? O Vitor Mendes não pode tirar a vaga do Nino ou do Manuel, e muito menos o Lima, do Ceará, que é reserva lá, vai ser titular aqui no Fluminense. Ainda mais que a espinha dorsal foi mantida. É o mesmo time do ano passado, praticamente. Fábio no gol, né, o titular. O Samuel Xavier não pode perder a titularidade. Vou ter que encaixar o Guga em alguma posição aí. O André, mantido como titular no meu time. Martinelli, Ganso, Cano e Arias. Aí como é que eu vou encaixar nesse time titular, que foi muito bem no ano passado, as novas contratações? Tá vendo como é complicado? Tá chegando jogador que não chega para ser titular. Porque o time mas o time titular do ano passado é muito bom. É muito bom. E os reforços, a metade desses reforços aí é para completar elenco. Ainda tá faltando um lateral esquerdo. Vou dar um jeito para encaixar o Guga nessa situação. Então vamos lá, vamos pro time do Tricolada, com esses 4 jogadores. O Natan não vou incluir, porque o Natan vai ser reserva. É outro jogador que tá chegando para ser reserva aí nesse elenco do Fluminense. Olha, e eu não vejo por esses dias aí uma contratação que chegue para ser titular. Só se aparecer um nome forte para jogar, Camilo aí, o tal do Camilo do Uruguai, chegue para ocupar ali a lateral esquerda como titular, chegando e vestindo a camisa. Mas fora isso, não acho que o Fluminense tenha dinheiro para isso. Somente uma opção aí no mercado, uma oportunidade que o Fluminense possa trazer e encaixar como titular ali na função do Martinelli. Porque, na minha opinião, ninguém tira a posição de titular do Ganso, do André, do Nino, do Manuel, do Samuel Xavier, do Cano e do Arias. Nenhum jogador no Brasil que o Fluminense possa comprar, trazer, tira a titularidade desses caras. Porque eles são aí o que faz o time jogar bonito. Então vamos lá, como é que é o meu time? Vamos primeiro pro 4-3-3. Porque ele ficou, o Fernando Diniz ficou variando aí, principalmente no final do Campeonato Brasileiro, do 4-3-3 pro 4-4-2. Então no 4-3-3 seria o seguinte: na lateral direita, o Guga como titular. Alexandre, mas e o Samuel Xavier? Ele vai perder a vaga de titular? Não. Ele vai ser jogado lá para o lateral esquerda. Quando não temos laterais esquerda. O Samuel Xavier é titular da lateral direita, porque precisamos de um lateral direito. Ele está fazendo muito bem essa função. Mas como há uma necessidade, e agora nós temos um lateral direito em condições de chegar e ser titular, porque o Guga é um bom jogador, a gente pode muito bem jogar o Samuel Xavier para a lateral esquerda. E o Samuel Xavier fez isso no Ceará. Em algumas oportunidades ele atuou como lateral esquerdo. E eu não vejo problema, principalmente numa posição que foram improvisados vários jogadores ali pelaquele lado. Caio Paulista, que joga pelo lado direito, jogou de lateral esquerdo. O Iago foi improvisado na lateral esquerdo. O Alexander está sendo colocado naquela função. E outras improvisações que foram ali pelo lado esquerdo e não deram certo. Porque o Samuel Xavier, que é lateral de formação, não pode atuar pelo lado esquerdo. A gente viu aí na Copa do Mundo um monte de jogador jogando na lateral com a perna invertida. Pode ser, pô. Por que não? Guga, lateral direito. Samuel Xavier, lateral esquerdo. E a dupla de zaga, Manuel e Nino. É a dupla de zaga titular. Nesse 4-3-3, a gente tem o André um pouquinho mais fixo, né? Ali na frente, na posição que ele gosta de jogar. Ali no meio de campo, mais à frente, o Ganso, jogando no lado dele o Martinelli, para fazer essa pirâmide ali no meio ali. É o mesmo meio de campo do 4-3-3. Ganso, Martinelli e André. E o trio de ataque, a única mudança, né? O Matheus Martins foi embora. A única mudança ali é o Keno pelo lado direito, o Arias pelo lado esquerdo e o Cano como referência. O Keno ou o Arias vindo para o meio de campo para fechar ali e ajudar na marcação. Ou jogando abertos nos contra-ataques ou quando o Fluminense tiver a posse de bola. Keno na direita, Arias na esquerda e o Cano como referência na área. Aí vamos para o 4-4-2. O 4-4-2, a única mudança disso aí
Porque mantém Guga na direita, Samuel Xavier na esquerda, enquanto não contratam um lateral. Quando contratar um lateral que chegue para ser titular da lateral esquerda, Samuel Xavier volta para a lateral direita e o Guga vai para o banco de reserva. É assim. A dupla de zaga é a mesma, Manuel e Nino. Aí, nos 4 jogadores do meio de campo, é o mesmo time que acabou o Campeonato Brasileiro. Aquele quadrado ali, que eu chamava de quadrado mágico. É o André, Martinelli, o Martinelli um pouquinho mais atrás, ao lado do André, reforçando, e os 2 meias, Ganso e Iago. Iago é importante manter o Iago como titular nessa equipe, porque o Iago faz mais de uma função. É um jogador que ajuda na marcação e também ajuda no apoio. E ainda tem uma função muito interessante o Iago, que ele dá um descanso para o André e para o Martinelli. Eles não ficam tão sobrecarregados assim na marcação e na subida ao ataque, porque tem ali o Iago para dividir a marcação com eles, vamos assim dizer, né? A parte mais pesada da partida. Então ele corre de um lado do outro, tem um pulmão privilegiado, é um motor ali o Iago no meio de campo. E a dupla de ataque, que é o Cano e o Arias. Aí nesse time, no 4-4-2, quem vai para o banco é o Keno. Não tem como barrar nem o Arias e muito menos o Cano. Então o Keno vai para o banco de reserva. Ah, porque não encaixou o Keno ali na função do Iago? Aí eu acho temerário. Porque o Iago tem uma função tática nesse time do Fluminense. O Iago, tem horas que o Iago desce para a marcação e libera o Martinelli. O Martinelli fica mais livre. Cresce o futebol do Martinelli, assim também como o do André. Porque tem um jogador ali no meio de campo de características defensivas de marcação. E colocar o Keno, aí já não é mais 4-4-2, é 4-3-3. O problema disso tudo, nessas 2 escalações que eu falei, é achar reservas para eles. Por exemplo, na ponta esquerda, quem é o reserva do Arias? Michel Araújo pode ser um reserva por ali, pela ponta esquerda. Mas do lado direito, no lugar do Keno, quem seria esse ponta direita? As opções estão bem escassas. Como, por exemplo, só para citar um, Caio Paulista. Na posição de centroavante, temos o Alan, que a gente não sabe como é que vai ser essa próxima temporada dele. Espero que seja uma temporada bem melhor do que foi a de 2022. E no meio de campo, que é o maior drama. Né? O maior drama por causa de quê? Se o Ganso precisar uma contusão, alguma suspensão, a gente só tem o Natan para fazer essa função. E a do Martinelli também, que o Fluminense, nesse momento, está no mercado para procurando um reserva para o Martinelli. No momento, nós não temos um segundo volante para ser titular ou rivalizar com o Martinelli nessa função. E o André, meu amigo, um Deus nos acuda. O André machucou ou ficou suspenso, só temos o Felipe Melo para fazer essa função. Ou o Alexander, que terminou o Campeonato Brasileiro jogando na lateral esquerda. Aí puxa o Alexander para a função de volante para fazer a função do André. Mas eu não tenho a certeza de que o Alexander vai fazer a função do André tão bem como o André exerce. Esse que é o problema. Na lateral, o problema continua. Ainda bem que a gente tem um Calegari, que pode fazer a função de volante, como também função de lateral direito, ou até quebrar o galho na lateral esquerda. Mas acho que ainda, o Fluminense precisa se reforçar, ainda precisa chegar 2 ou 3 jogadores, para o Fluminense ter um banco de reservas forte, com opções de segundo tempo. Vamos ver como o Fluminense vai se movimentar aí no mercado. Espero e desejo sorte aí para o scout do Fluminense, a diretoria tricolor, para reforçar mais a equipe. Tá faltando, gente. Principalmente quando a gente olha para o banco de reservas, as opções que temos lá. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos. Flui!